Saudações, gente bonita. Em Goiás são 6h10 da manhã, 21 graus. E, bom, nós vamos falar sobre a guerra, né? Porque dos acontecimentos geopolíticos, esse é o mais revelante. Cara, eu tô tenso. Eu tenho dislexia. E quando a gente está tenso, a gente fica, né? Ontem eu sofri um strike. Eu não vou nem comentar o caso, porque só piora. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque pelo jeito defender algumas coisas pode, mas outras não, né? Só um dos lados é o aceitável aqui. Então, assistam muito obsequiosamente esse vídeo e depois a gente continua. So let me ask you a very direct question. Do you think Israel wants to kill innocent civilians? I do. You think Israel genuinely wants to? I do. What evidence do you have of that? The evidence is they are refusing to do special operations and instead are relying on bombing areas where they know civilians are at, and then they'll turn around and say, well, Hamas is using them as human shields. So if someone was shooting at you, you don't have kids, right? If an armed man grabbed a family member of yours, do you have kids? No, I don't. Oh, do you have, okay, your mother. You talked about your mother. If an armed gunman grabbed your mother, had a gun to her head, okay, and he is confronted by the authorities, by law enforcement, and law enforcement, they just decide, you know what, we're not going to negotiate, we're not going to do anything. We're just going to shoot the hell out of both of them. And then they come to you and say, well, your mother, sorry, was a human shield. Would you accept that argument? That's not the question, though. Would you accept that argument? You're making up a random story that my mother is held captive. Hamas using Palestinians as human shields is not a justification to indiscriminately bomb the hell out of that region, knowing full well that the majority of people who are going to end up dying are not Hamas militants who are underground in the tunnels. Okay? It's the innocent civilians who are going to lose their lives. And the flippant behavior that I see from the West in regard to all of those innocent people losing their lives disgusts me. Okay, seeing people having to vacate their homes, everything that they've known, being forced to leave the land that they have. That is exactly what happened to Armenians. That is exactly what happened during the genocide. And the fact that the United States is just willy-nilly providing cover for that behavior absolutely disgusts me. Israel has a right to defend itself. How it defends itself is where we should have that conversation. Sending special ops in to get Hamas, hell yeah, go get them. But the idea that all of these innocent kids should lose their lives as a result of this, I don't believe it. I will never support it. And in the long run, that is going to make Israeli civilians less safe, not more safe. It breeds more extremism. If a government wiped out my entire family, I have nothing left to live for. And I'm real angry. Okay? That is a dangerous combination. And that is exactly what is being bred right now as we speak, as entire families are getting wiped out, civilian families in the Gaza Strip. I totally get that, the discourse in the United States has essentially dehumanize these people. But at the end of the day, they're innocent people in a terrible situation, and they don't deserve the absolute hell that they're dealing with right now, the death and destruction that they're dealing with right now. I want a peaceful two-state solution. This ain't the way to get it. Tinha sido ilustrativo. Tá um dia bonito. Não vamos perder um dia bonito por conta de, né? Mas eu não sei o nome da jornalista, se ela é blogueira, acho que é Emma alguma coisa. Mas o que ela falou foi muito ilustrativo. E hoje, agora, eu quero falar sobre uma coisa importante, que é a questão da narrativa. Já disseram que em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E, cara, essa tem sido pródiga em exemplos. Mas eu quero começar com o argumento dela. De que
essa atitude tomada pelo país aí é contraproducente, porque só vai produzir mais ódio. O que deveria ser óbvio. Olha, imagina que o terrorismo seja um vírus, né? O terrorismo é um vírus, uma doença. Aí um corpo pega esse vírus. Você é o médico. A sua estratégia brilhante é matar o corpo para matar o vírus também? Ou você vai pegar um pau e descer a lenha no doente? Se livra desse Covid, vagabundo. Se livra, seu safado. Sai dessa, inútil. É isso que você vai fazer? Essa é a solução? Não é à toa que esse país mata médico, né? Destrói hospitais, porque sabe que não é assim que se cura. O ódio. Então, a questão, concordamos ipsis literis com a moça, não é o Hamas. Não tem nada a ver com o Hamas. É outra. É um plano admitido inclusive pelos próprios Estados Unidos para se livrar dos palestinos. Um lugar dos 2.100.000 prisioneiros que habitam a faixa de Gaza. Construir, sei lá, resorts. Resorts, né? Construir resorts. Eu sei que uma coisa como essa não tem como acabar bem. Não tem. Mas ela precisa acabar. E aí nós estamos diante de um dilema. Porque as duas frases são verdadeiras. Isso, essa situação não tem como acabar bem. Isso é muito verdade. E dois, isso precisa acabar. Ora, se as duas são verdadeiras, por exercício de lógica, isso vai acabar mal. Perfeito? Isso vai acabar mal. E na prática não tem como não acabar mal. Vai acabar mal. Vamos nos concentrar no verbo, vai acabar, né? E no adjetivo, mal. Isso é horrível. Isso é simplesmente horrível. Aí, gente, eu não vou fazer como muita gente faz, colocar isso no colo da humanidade. Ah, o ser humano não tem jeito, a espécie humana tem que acabar. Não. Espécie humana não tem nada a ver com isso. Tá cheio de indígenas vivendo em paz. Tá cheio de polinésio vivendo em paz. Você provavelmente vive em paz. O que você tem a ver com isso? O que você fez para as coisas piorarem? Ou chegarem nesse ponto? Nada, cara. Como eu também não fiz, camarada. Não tem nada a ver com a humanidade, não. Não tem nada a ver com judeus. Nada, absolutamente nada a ver com judeu. Já mostramos isso. Certo? Ontem circulou a imagem de um senhor interrompendo o Biden, falando bobagem, né? Claro, como sempre. E um senhor falando que não era para fazer guerra em nome, né? E esse senhor, o que a imprensa não revelou, que ele era um rabino. Ele era um rabino. Nós sempre mostramos imagens dos palestinos se opondo, dos judeus palestinos se opondo a isso. Vamos colocar também de um sobrevivente do Holocausto se opondo a isso. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. 49. But don't think that decision to recognize Israel is an easy one.
I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. Então isso não tem nada a ver com a humanidade e não tem nada a ver com o judeu. O sionismo é apartheid. Conferência do Cabo que decidiu isso, né? Conferência da ONU na Cidade do Cabo decidiu que sionismo é apartheid, a maioria dos países concordou. Sionismo é racismo e é um regime de apartheid. Não é à toa que foi realizado na África do Sul, né? Ninguém entende mais de apartheid, de racismo, do que os sul-africanos. Então, curiosamente foi depois disso, pouco tempo depois disso, que houve a explosão nas Torres Gêmeas. Pouco depois, eu me lembro muito bem. A ONU considerou, com o voto contrário dos países que você sabe qual, né? Não precisa ser muito inteligente para imaginar quais os países que se opuseram a isso, de que sionismo é sinônimo de racismo e é uma forma de apartheid, e pouco depois as Torres Gêmeas. Encerrou o debate. Então, a gente não pode colocar isso na conta da humanidade, não pode colocar isso na conta dos judeus de forma alguma. Então, é só analisar. Isso é feito por sionistas. E aí vamos deixar claro algumas coisas aqui. Lembra que eu falei que numa guerra a primeira vítima é a verdade? Vamos analisar algumas verdades que saíram na mídia. Vamos até esquecer as bobagens que eles falam todos os dias sobre Turquia, Síria, Egito, Arábia Saudita, Jordânia. Ah, nossa senhora, que saco. Que falta de criatividade, gente. Por exemplo, a Arábia Saudita, o rei proibiu que se mencionasse a Palestina nas mesquitas. Ah, por favor, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Onde eles tiram uma... tá aí uma fonte, um jornal, aí pega lá um jornal obscuro e a fonte. Aí todo mundo sai divulgando. Cara, eu de verdade, eu fico com pena do Rogério. Eu não sei em que momento da vida ele se perdeu no personagem, né? Porque, não, na verdade eu sei, quando ele achou que o Pachinian, ao invés de ser o traidor miserável que ele se mostrou, era uma salvação. E aí, né, se perdeu. Dá uma olhada nessas flores. Olha lá, abelha sem ferrão, polinizando. Isso é melhor do que... Bom, mas voltando. Então, eu quero concentrar no outro tipo de mentira. Saiu, supostamente, uma pesquisa, né? Não falou qual instituto fez a pesquisa, não falou quais os dias em que essa pesquisa foi feita. Óbvio, esse tipo de notícia nunca tem as informações essenciais, né? Quem fez, quem contratou, qual foi a base, né? Quantas pessoas foram pesquisadas, quando fez, onde fez, não. Isso aí surgiu na pesquisa, mostrando que 87% dos israelenses supostamente apoiam o Estado de Israel no que o Estado de Israel está fazendo. E aí, evidentemente, as pessoas enlouquecem, né? Oh, meu Deus, não tem conserto, temos que destruir, temos que... Não, gente. Vamos falar primeiro dessa pesquisa, não vou nem entrar no mérito do que a gente deveria fazer em função dessa pesquisa. Vou entrar no mérito da pesquisa em si. Primeiro, faltam as informações básicas. Quem fez, quem pagou, quem contratou, quais os dias em que ela foi feita, qual foi a base, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, né? Ok, então isso é muito provavelmente fake news. Quase certamente fake news.
como muitas das coisas que têm surgido a respeito da guerra são fake news, certo? Antes de ontem mesmo, ou ontem, não sei, apareceu um cidadão, um comentário, não sei o quê, ele usou como evidência de que ele estava dizendo a verdade, eu mentindo, um jornal citando que o príncipe da Arábia Saudita e o Biden tinham acordado em comprar Patriot para defender Israel. Primeiro, o Bin Salman odeia o Biden, ele detesta o Biden. Ele não recebeu o Biden e não vai receber, não tem conversa com o Biden, isso é óbvio. Segundo, que mais uma vez, citando fontes, é igual a BBC, né? A BBC, que mente igual respira. Na Coreia do Sul todo mundo tem que adotar o penteado do grande líder, Coreia do Norte. Então, a BBC mente igual respira, é uma máquina de propaganda, ela foi criada para fazer propaganda, não para dar notícia. Aí sai na BBC, sai na Deutsche Welle, sai na CNN, vocês lembram quem é a CNN? A emissora das armas de destruição em massa. Cara, essas empresas mentem, vocês acham de verdade, alguém acha que é só a Globo que mente? A Globo é a única empresa mentirosa que tem no mundo. A única mídia que vive de mentira. Não, gente, todas elas são assim. A imprensa não tem conexão com a verdade. Quando eu falo liberdade de imprensa, é a liberdade dos bilionários, donos dos meios de comunicação ou de mídias sociais, de manipular a opinião pública. Essa é a liberdade que eles querem. Certo? Então, por favor. Sério. Mas vamos lá. Aí a notícia, né? 87% dos israelenses apoiam o Netanyahu. Se isso fosse verdade, vamos supor que isso fosse verdade. Por que então estão tentando derrubar ele? Deputados já saíram do Likud. Tem notícia também, muitas, falando que a maior parte da população israelense detesta o Netanyahu. Os mesmos 87%, o mesmo número, olha só, mas apareceu antes, curiosamente, né? Foi só uma coincidência. Os mesmos 87% foram encontrados na pesquisa, em várias pesquisas, que disseram que assim que terminasse a guerra, o Netanyahu deveria ser demitido. Então olha só que interessante. Pesquisas de opinião pública, que você pode conferir na internet, existiram mesmo, confirmaram que 87%, isso dá 5/6 dos israelenses, acreditam que assim que terminar o conflito, Netanyahu deve ser demitido. Né? Porque ele está fazendo uma gestão incompetente. Não vou nem entrar no aspecto moral. Ele está fazendo, segundo a maioria dos israelenses, uma gestão incompetente. Muito incompetente. Para salvaguardar os próprios interesses mesquinhos e dificilmente honestos. E aí depois disso, 2 semanas depois, surgiu outra pesquisa que fala que 87% acha que o Netanyahu está certo. Tem que ser feito o que ele está fazendo mesmo. Então, eu duvido muito que um povo mude de ideia tão rapidamente. 87% do Netanyahu está fazendo merda, e aí 2 semanas depois chega essa conclusão que não, ele está certo. Isso não existe. Certo? Isso não existe. Pessoas até podem mudar de ideia, mas algumas. Não todas. Ou até todas podem mudar de ideia, a maioria. Né? Muita gente apoiou o regime do AH na Alemanha. Supostamente, depois de algumas décadas, mudaram de opinião. Então, as pessoas podem mudar de ideia, mas não rapidamente. Essa foi uma mudança. Todos mudaram de ideia e muito rapidamente. Ou seja, não aconteceu, é fake news. Estão mentindo. Mas aí, gente, a gente entra na nossa análise geopolítica. Por que mentem? Para quem mentem? A gente sabe que eles mentem. Mas por quê? Para quem? Para quem fica óbvio, né? Por quê? O que você ganha? O que a imprensa ganha mentindo? O que as mídias sociais ganham patrocinando a mentira? As mídias sociais a gente ganha like, né?
As pessoas se viciam em babar de ódio. E aí não tem lado não, os dois lados. E olha que vocês sabem que eu sou inimigo do dois ladismo. Pensa num ser humano inimigo do dois ladismo, sou eu. Tem pavor, tem ojeriza, tem ranço de dois ladismo. Mas nesse caso, sim, são os dois lados. A pessoa se... Tem uma música muito bonita, inclusive, de uns australianos, que fala que a gente se vicia em um certo tipo de tristeza. Mas a gente se vicia também em odiar, em determinados tipos de ódio. A gente se vicia. Sabe, é assim que eles alimentam o bolsonarismo, por exemplo. Tem um documentário, assim, inclusive ele está no Netflix, muito interessante, sobre uma filha que conseguiu livrar o pai da loucura do trumpismo, que é o bolsonarismo americano, né? Igual os seguidores do Javier Milei, são os bolsonaros da Argentina, que mentem, que toda aquela sorte de sandice, que tem um raciocínio incoerente. O que ela fez? A primeira coisa foi, o pai era um senhor idoso, né? Como acontece também no bolsonarismo, e não tinha um grande conhecimento de tecnologia. O que ela fez? Simplesmente entrou nos e-mails dele e bloqueou todas essas listas de grupos de ódio. Todos os grupos bolsonaristas, né? No caso lá, Trump. Bloqueou os grupos trumpistas todos. Bloqueou a Fox, bloqueou tudo. Bloqueou. Bloqueou os grupos de WhatsApp. Saiu deles e bloqueou. Não, todos. Lá não é o WhatsApp. Mas vocês entenderam a ideia. E aí ele foi melhorando. Aos poucos. Porque você conversar com uma pessoa dessa é inútil, cara. É inútil. Não adianta, não tem argumentacional. Não tem. Que funciona. Eles abriram mão da racionalidade pelo prazer de cultivar o ódio. E aí que eu entro na questão de que vale para os dois lados. Certo? A futura ex-deputada, a futura presidiária, Carla, ontem publicou uma imagem horrorosa, mas porque ela sabia que ia ter engajamento. Ela publicou pelo engajamento. Eu até acredito que ela realmente seja um ser humano tão horrível que ela tem se mostrado. Mas no caso específico é porque ela queria e conseguiu engajamento. O ódio alimenta os fanáticos dela e as pessoas que são contra ela. Os dois lados são alimentados pelo ódio. Então ela conseguiu. Alimentou o gado dela, né? Saiu da irrelevância. Porque o pessoal dela joga dela parte da culpa pelo Bolsonaro ter perdido. Não sei se você se lembra, né? Um episódio dela sair dando tiro em pessoas no meio da rua. Parte importante da derrota, segundo o pessoal deles, foi culpa dela. Mas tem que ser culpa de uma mulher, né? Óbvio. Considerando o tipo de gente que eles são. Então, ela está muito queimada entre eles mesmos. Muito queimada. Ela é uma mitômana. Então, muita gente, deputada e tal, está se afastando dela. O que ela fez? Uma ação radical ajuda ela a agregar seguidores fanáticos. Ao mesmo tempo, isso desagrada profundamente as pessoas com senso de decência, digamos, normal. Não precisa ser um senso de decência muito grande, não. Senso de decência normal. Desagrada. As pessoas ficam, né? Porra, que negócio é esse, né, cara? Foi a imagem lá da águia e do rato. Mas os dois lados foram alimentados. E é das sobras desse ódio que as redes sociais, que as plataformas mediáticas se alimentam. Elas ganham dinheiro com isso. Isso dá lucros. Entendam isso. Isso é lucrativo. Esse ódio é lucrativo. Perfeito? Esse ódio é muito lucrativo.
É importante ter isso em mente. E mais do que isso, o ódio impede a solução racional. Então, você tem uma situação que existe uma solução racional. Só que a solução racional não te beneficia. O que você faz? Substitui a discussão razoável, a discussão racional, pelo ódio. Pronto, resolvido. Com os dois lados odiando-se mutuamente, nenhuma solução racional vai ser encontrada. Ainda que ele exista e esteja na cara de todo mundo, nenhuma solução racional vai ser encontrada. Então, quando você não quer uma solução, você não quer uma solução. Às vezes você não quer nenhuma solução racional, você não quer solução nenhuma. A não ser talvez a sua, que é inconfessável. O que você faz? Obscureça a discussão. Injete ódio nela. Aí você pode ter certeza que qualquer racionalidade vai desaparecer. Que nenhuma solução baseada na razoabilidade, na racionalidade, na mútua compreensão, que deveriam ser os parâmetros para esse tipo de coisa, vai acontecer. Perfeito, touché, ganhou. Essa é a função do ódio. Essa é a função da mentira. Ela gera engajamento, gera lucros, obscurece a discussão, impede soluções. E aí que eu digo, não engaja mentira, camarada. Faz isso não. Você viu a informação, ela te parece, sei lá, estranha. Todo mundo tem um senso crítico. Por mais que haja raiva, todo mundo tem um senso crítico. Você fala assim, porra, mas 87% apoiam isso. Se você achar, tudo bem, são os animais mesmo. Faz todo sentido que 87% apoiem isso. Aí, cara, você caiu vítima, você tá preso. Mas se você para pra pensar, cara, não faz sentido 5 em cada 6 apoiar uma coisa tão desumana. Porque muitas dessas pessoas são mães, são pais. Sabe o que é perder filho debaixo de escombro? Imagina pelo menos, né? Aqui as pessoas têm o hábito de andar de bicicleta na calçada. É ilegal. Mas, né? Fazer o quê? Então, assim, para e pensa. Será que isso não é o que eu quero acreditar? Se algo que você quer muito acreditar e tá lá tão fácil, né? Aí sabe, não tem fonte, né? Não tem informações, é algo que eu gostaria tanto de acreditar, porque alimenta as minhas crenças pré-existentes. Não está criando novas, está alimentando crenças pré-existentes. Muito provavelmente, quase certamente é falso. Quase certamente é falso. E obscurece a discussão e o coração da gente vai ficando sujo. Vai ficando imundo, na verdade. A gente deixa de ver a humanidade no outro. Ah, mas o outro é muito mal, o outro é esse cara. Acalma. Sossega. Eu já fiz coisas horríveis. Não posso dizer aqui quais, porque eu lembro que eu tive uma namorada advogada pernambucana, que sotaque lindo. Que ela me disse, Leida, nunca admita um delito em público. Nunca faça isso. Nem por brincadeira, nem para efeito de retórica. Não, nunca faça isso. Um dia isso pode se voltar contra você. Então eu já vi as coisas. Não são assim tão horríveis.
Mas fiz. Provavelmente você, camarada, por mais ter sido uma pessoa ótima, eu até acredito que você também fez coisas erradas. Por isso que Jesus, um palestino muito sábio, que viveu mais de 2000 anos atrás, ensinava o perdão. O cara perdoa. Tantas vezes quando for necessário, perdoa. Ama e perdoa. Então, a gente tem que, nós temos, né, que nos perdoar, mas também perdoar os outros. Ah, mas isso é imperdoável, cara. Porra. Não é que é imperdoável, é que você não consegue. Então, se você não consegue perdoar isso, talvez você tenha começado com uma coisa muito grande. Eu tenho que perdoar uma coisa. Eu não consigo ser igual o palestino, né? Que foi tacado na cruz. E as palavras finais foram de perdão. Eu não consigo ser igual. Eu não consigo. É que você também não consegue, o que é normal. Então comece perdoando coisas pequenas. Comece perdoando coisas abstratas. É assim que se calça a estrada do amor. Que é que limpa o coração, que clareia a mente, que encontra soluções, que produz diálogo. Certo? É assim. A mentira tem um objetivo comercial, lucros, muitos lucros, engajamento, cliques, views, mas ela tem um objetivo estratégico, geopolítico. Desumanize o outro. Faça os dois lados se desumanizarem mutuamente. E pronto. Aí não é que a humanidade não tem jeito. Claro que a humanidade tem jeito, cara. Por favor, como assim a humanidade não tem jeito? Claro que a humanidade tem jeito. Olha lá, tá vendo aquela senhora? Passa no meio das mangas, com certeza. Se ela achar uma manga madura, ela vai pegar. Aqui, esse é um bar de classe média. É o prazer de pegar manga, não é a necessidade de manga. Tem uma frutaria logo ali, com mangas melhores, inclusive. Mas as pessoas gostam de viver. E tudo é vida, cara. Olha só. Um sol no meio desse pau-brasil. Esse capim é vida. Tá vendo? Isso é vida. O senhor com a camisa do Fluminense, que devia estar guardada no armário há uns 40 anos, é vida, cara. Né? É vida. A gente não pode contaminar a nossa experiência curta nesse planeta com um ódio que não é nosso. Ao fazer isso, eles ganham. Ganham dinheiro. E ao negar a humanidade, você dá o direito aos outros de fazer o mesmo. E é nesse sentido que a gente se torna parte do problema. Que está acontecendo a 10 mil quilômetros de distância. Você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Quando você cai na armadilha do ódio, aí você se torna cúmplice. E um cúmplice tem culpa. Entendem? Então, eu quero fazer discussões mais técnicas, mas o primeiro vídeo da manhã não é para isso. Pelo menos os meus, eu sempre busco fazer um convite à reflexão. Não, repare, isso aqui não é autoajuda, por favor. É uma reflexão. É uma explicação. Certo? É uma explicação. E eu tenho que terminar, evidentemente, com uma saudação. Tenha uma ótima manhã. Boa sexta-feira.
Até mais tarde.